250 ml de água, 24 gramas de gelatina sem sabor, 200 gramas de xarope de glucose, 250 de gordura vegetal hidrogenada, 2 kg de açúcar impalpável, 5 gramas de CMC e essência a gosto. É o que você vai precisar para preparar a pasta americana. Antes de iniciarmos a elaboração desta pasta, precisamos esclarecer alguns detalhes. O primeiro é que a pasta americana já foi utilizada no curso básico, mas será aqui, no avançado, que o seu processo de elaboração será demonstrado. Outro detalhe refere-se aos 5 gramas de CMC que servirão para deixar a massa mais maleável e com maior flexibilidade. Esteja certo que sem o CMC você não conseguirá fazer essa massa. E o terceiro detalhe é o seguinte: se você estiver em um local de clima muito seco, você deverá adicionar aos ingredientes da pasta americana de 5 a 6 colheres de sopa de glicerina específica para o uso culinário. Ela evitará que a massa perca umidade e não rache quando for aberta para cobrir os bolos. Bem, agora vamos acompanhar a elaboração da pasta americana. Comece pelo preparo da gelatina, colocando a mesma bem espalhada em um bowl com água. Misture com uma colher, deixe hidratar por uns 15 minutos e aproveite esse tempo para preparar os outros ingredientes. Então, leve a gordura vegetal hidrogenada ao micro-ondas para derreter parcialmente, até atingir um ponto como este que você está vendo. Agora umedeça em água as pontas dos dedos e uma colher, para em seguida transferir o xarope de glucose para o recipiente onde está a gordura vegetal parcialmente derretida. Isto faz com que a glucose se solte mais facilmente. Utilize a colher e misture tudo até derreter a gordura e incorporar o xarope de glucose. Passados os 15 minutos de hidratação da gelatina, leve a mesma ao micro-ondas por uns 30 a 40 segundos para dissolvê-la na água. Em seguida, despeje a gelatina dissolvida no recipiente em que estão a gordura vegetal e o xarope de glucose já misturados. Dê uma leve misturada com uma colher e depois transfira para o bowl de uma batedeira. Coloque neste bowl um pouco de açúcar impalpável que será utilizado nesta preparação. Dê uma leve misturada com uma colher para o açúcar não voar quando a batedeira for ligada. Coloque o bowl no equipamento. Monte o batedor tipo raquete e ligue a batedeira em baixa rotação. Enquanto bate, coloque mais açúcar impalpável até atingir uns 800 gramas. O restante, que será em torno de 1,2 kg, será adicionado posteriormente na massa quando ela for levada para a bancada. Assim que os 800 gramas de açúcar forem colocados, desligue a batedeira, raspe a parte interna do bowl com uma espátula e novamente ligue o equipamento, agora em rotação média. Deixe batendo durante uns 5 minutos. Porém, quando tiver passado uns 3 minutos aproximadamente, coloque o CMC. Pingue algumas gotas da essência da sua preferência e também corante em gel, caso você já saiba a cor que deseja obter a pasta. Deixe batendo até completar os 5 minutos. Aproveite esse tempo e passe o restante do açúcar impalpável por uma peneira bem fina. Use o próprio fundo da peneira para fazer uma cova no meio do monte de açúcar. Passados 5 minutos, desligue a batedeira, retire o bowl e despeje a mistura na cova, sobre o açúcar impalpável. Observe que neste momento a massa está bem cremosa.
Agora, com as mãos, puxe o açúcar impalpável da mesa para a massa e misture. Desta forma que você está vendo. Continue fazendo isso até incorporar todo o açúcar que estiver sobre a mesa. Preste bastante atenção na maneira correta de movimentar a massa para que o açúcar fique bem distribuído na mesma. Fique bem atento para determinar corretamente o ponto da massa. Ela estará boa quando não estiver grudando na mesa, nem nas mãos. Estiver com a superfície bem lisa e mole, mas com certa liga, ou seja, com este aspecto que você está vendo. Neste ponto, se você sovar a massa um pouquinho a mais que seja, ela pedirá mais açúcar para voltar ao ponto ideal. Assim que a massa estiver no ponto, coloque-a dentro de uma sacola de plástico. Feche bem esta sacola e deixe descansando por umas 12 horas aproximadamente, à sombra e em temperatura ambiente. Durante esse tempo, a gelatina e a gordura vegetal endurecerão e deixarão a massa mais firme e no ponto de ser utilizada. Como explicamos no curso básico de decoração de bolos, a pasta americana tanto pode ser feita pelo processo que você acabou de aprender, como também poderá ser adquirida, já pronta no comércio.